Mostrar aqui pra galera do Demais aí, pro Paulão, pro Coisa Gorda, pro Cabecinha de Geada. Que pegar peixe é isso aqui, ó. Isso aí que é pegar peixe. O Cabecinha de Geada aqui, esse piau aqui, ó. Vou dar um close nele pra você. Aquele que você pegou é fiote, perder esse aqui, olha o tamanho do bicho. Ó, o tamanho do bicho. Você quer ver um pacu-caranha que eu peguei aqui, ó? Ó, virar ele pra você, ó. Olha o tamanho do bicho aí, ó. Ó, que lipa. Aqui, ó. Vou contar. 1, 2. O caranha não vou contar, não. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piau. Só agora de tarde. E mais essa criança aqui, ó. O tamanhozinho da caranha, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó que lipa. Vocês não pegam igual, não, hein? Vocês têm que aprender.